Bem-vindo ao nosso canal. Esse canal tem o objetivo de discutir temas ligados à psicologia, filosofia, educação em geral, história, né? Sempre problematizando, pensando, vídeos curtos, que não tem a pretensão de esgotar o debate, o tema, mas fomentar a reflexão, fomentar o debate. Quem já nos acompanha já sabe da proposta do canal. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Kant, mas o Kant pedagogo, o Kant pedagogo. Às vezes pensamos o Kant do criticismo kantiano, da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, né? Mas o Kant, como professor de filosofia, chegou a ministrar cursos de pedagogia, lições de pedagogia na Prússia, na universidade, no reino da Prússia, aquele reino que vai ser fundamental para o processo de unificação da Alemanha. Então não vamos falar em Alemanha ainda, porque nesse momento não há um Estado unificado alemão. Mas então na universidade na Prússia, no reino da Prússia, um reino autônomo, independente, né? O Kant, esse Kant filósofo, né, importante, pensador, sem dúvida, ele vai trabalhar ideias relacionadas à pedagogia, à educação. E aí, nesse seu trabalho, podemos ler, podemos fazer uma leitura no que se refere à educação como uma forma de preparar, uma possibilidade de preparar o indivíduo para a autonomia. Essa é a ideia para ser pensado e discutido. Porque o Kant, lá no século XVIII, no qual ele está inserido, havia uma presença muito forte, né, de um intelectualismo pedagógico, né? Quer dizer, o aluno como receptáculo, né, na perspectiva empirista, né? A mente vazia, né? Então o professor iria despejar conhecimentos, conceitos e fórmulas, né? Que é uma ideia de tábula rasa, né, que vai estar lá em Locke, empirista, né, e isso tem influência na educação do século XVIII. E o Kant ele vai romper com isso, ou buscar refletir sobre isso, desenvolvendo a ideia que o aluno tem que ser ativo nesse seu processo educacional. O aluno tem que ousar a pensar, a educação tem que fomentar no aluno a ousadia e a coragem de pensar por si mesmo, sem ser tutelado. Não tem um outro texto chamado que é Esclarecimento, o Kant desenvolve essa ideia, que também pode ser transposta por campo pedagógico, educacional, mas a ideia de Kant é pensar que esse aluno, sendo ativo nesse processo, o sujeito ativo pedagógico, autônomo, no seu processo de aprendizagem, ele pode construir um mundo, né, de sua experiência, né? O aluno não é um simples ouvinte passivo, né? Isso você já vai encontrar em Kant, nas suas lições sobre pedagogia, né? Esse que talvez poucos conhecem, não sei, ou se quiser Kant e educação, quiser dar uma lida, uma aprofundada, na própria história das ideias da pedagogia, tá? Mas esse aqui, esse texto do Kant, né? Lições sobre pedagogia, abram aspas, ele coloca, não é suficiente treinar as crianças, urgem que aprendam a pensar. Veja só que interessante, a autonomia, a educação, ela deve fomentar também essa possibilidade do aluno e não reproduzir fórmulas, conteúdos, conceitos, né? Ele ser ativo nesse processo, né, da sua aprendizagem, uma aprendizagem, claro que a gente está fazendo uma leitura, uma abordagem, uma aprendizagem significativa, né, onde esse estudante ouse a pensar por si mesmo. A educação deveria fomentar, na perspectiva das lições de pedagogia ou sobre pedagogia, tem traduções aí do alemão do início da década de 20, talvez pouco conhecido, não sei, quem se interessa pela área. E aí o Kant critica essa passividade, essa mecanização do ensino, né? Um ensino, talvez chamaríamos cartesiano, né? Compartimentado. Talvez o Kant já sinalizaria essa ideia, vamos pensar sobre isso. Mas a ideia é que, do ponto de vista pedagógico, esse aluno deve ser conduzido de tal forma que ele vai desenvolver o senso crítico, a reflexão e a autonomia, né, não sendo tutelado por ninguém. E aí o Kant vai dizer, é necessário coragem, é necessário sair da preguiça, ouse a pensar.
E ousar a pensar é, na verdade, colocar o aluno como agente, como sujeito ativo do seu processo de aprendizagem, né? E não como um receptáculo de informações, que talvez o Paulo Freire, né, também trabalharia nessa perspectiva, né, nessa linha, né? Você, o professor, despejar conteúdos no aluno e o aluno não ter esse tempo para pensar, para refletir, para interagir. Claro que as pedagogias mais recentes já têm sinalizado essa questão do aluno como sujeito ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, claro. Mas a ideia aqui do vídeo é pensar mesmo a contribuição de Kant nesse debate, né? Porque no texto, nas lições de pedagogia, muito influenciado por Rousseau também, né? O Emílio, o Kant também tem é tributário das ideias de Rousseau em alguns aspectos na área da educação. Então é isso que eu pretendi pensar nesse vídeo de hoje, que a gente está conversando aí, a questão do Kant e, sobretudo, educar para a autonomia, né? Então, busca lá em Kant alguns elementos, alguns aspectos da pedagogia de Kant que possa fomentar essa ideia, né, tão importante nos dias atuais no contexto educacional brasileiro, enfim. Ok? Um abraço, obrigado.